Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui para dar continuidade à leitura e à meditação do Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta. Essas revelações particulares de Jesus, de Maria, da sua vida externa. Vamos aqui já adentrar diretamente nessa leitura para ver se dentro de mais um vídeo no máximo ali a gente já fecha essa primeira parte desse evangelho. E aí depois já começa a adentrar na vida pública. Então aqui ainda está nesse período da vida oculta em Nazaré. O capítulo 39, preparativos para a maioridade de Jesus e partida de Nazaré. 25 de novembro de 1944. Tive dele uma promessa, e eu lhe dizia: Jesus, como eu gostaria de ver a cerimônia da tua maioridade. Ele me disse: será a primeira coisa que eu te darei, logo que pudermos estar nós, sem que se perturbe o mistério. Colocarás aquela cena depois da cena de minha mãe, minha mestra e mestra de Judas e Tiago, que te fiz ver recentemente, em 29/10. E a colocarás entre esta e a disputa no templo. Então aqui ele falando que vai dar essa revelação que a Valtorta queria ver, queria compreender, né? Adentrar nessa cena, nessa realidade para compreender melhor. E ele fala que vai dar essa visão para ela. E nós vimos no vídeo anterior, a Nossa Senhora ali como mestra de Tiago e Judas. Lembrando que o Judas ali é o irmão de Tiago, filhos de Alfeu, sobrinhos de José. Porque o Alfeu era irmão de São José. É o Judas Tadeu e não o Iscariotes. Então aqui continuando, tem algum período ali e vai para o dia 19 de dezembro de 1944, onde ela vai escrever: vejo Maria inclinada sobre um alquidar, ou melhor, sobre uma bacia de cerâmica, misturando alguma coisa que solta fumaça no ar frio e sereno que enche o pomar de Nazaré. Deve ser pleno inverno, porque, a não ser as oliveiras, todas as outras plantas estão nuas, desprovidas de folhas. No alto, um céu muito limpo e também um belo sol, mas não consegue amenizar o vento do norte, que puxa e faz bater uns nos outros os ramos despojados de folhas e condular-se
condular os pequenos ramos verdes cinzentos das oliveiras. Maria está vestida com uma pesada veste de um marrom quase preto e amarrou na frente uma tela rústica em lugar de um avental, para proteger sua veste. Tira da tina o bastão como estava mexendo um líquido, e vejo caírem dele gotas de uma bonita cor avermelhada. Maria observa, molha um dedo, mas nas gotas que caem, experimenta se a cor está boa, passando-a na tela que está sobre sua veste. Parece satisfeita. Entra em casa e sai com muitas meadas de uma lã muito branca. Mergulha-as, uma por uma, na tina, com paciência e com habilidade. Enquanto ela faz isso, entra, vindo da oficina de José, sua cunhada Maria, mulher de Alfeu. Elas se saúdam e começam a falar. Vai tudo bem? Pergunta Maria de Alfeu. É o que espero. Aquela gentia me garantiu que se trata de tinta e do modo e de como prepará-lo, como fazem em Roma. Deu a mim só porque és tu que fizeste estes trabalhos. Ela diz que nem em Roma há quem faça bordados como tu. Deves ter sacrificado a vista para fazê-los. Maria sorri e faz movimentos com a cabeça como para dizer, coisa sem importância. A cunhada olha antes de entregar a Maria as últimas meadas de lã. Como foi que as fiaste? Parecem cabelos de tão finos e iguais que são. Faze tudo tão bem, e como és esperta. Estas últimas meadas ficaram mais claras? Sim, são para a veste. O manto é mais escuro. As duas mulheres trabalham juntas na tina. Depois tiram as meadas com a bela cor de púrpura e correm rápidas para irem mergulhá-las na água gelada que enche o tanque sob uma pequena fonte que cai dando notinhas de música que parecem umas risadinhas baixas. Elas enxaguam e tornam a enxaguar. Depois estendem sobre bambus as meadas e as prendem de um ramo a outro das árvores. Com este vento logo estarão secas, diz a cunhada. Vamos ver o José. Lá temos fogo. Deves estar gelada, diz a mãe de Jesus. Fostes muito boa em ajudar-me. Acabei depressa e com menos cansaço. Eu te agradeço. Ó Maria, que não faria eu por ti? Estar perto de ti já é uma festa. Além disso, é para Jesus todo este trabalho. E é tão querido o teu filho. A mim me parece que fico sendo também a mãe dele, se eu te ajudar a preparar a festa de sua maioridade. As duas mulheres entram na oficina cheia daquele cheiro de madeira aplainada, cheiro próprio da oficina de carpinteiro. Aqui a visão parou um pouco, para continuar no ato da partida de Jesus para Jerusalém, aos seus 12 anos. Ele, muito bonito e crescido, parece ser um irmão mais novo de sua jovem mãe. Já alcança os ombros dela, com sua cabeça loira, de cabelos encaracolados e cuja cabeleira
já não mais curta como era em seus primeiros anos de vida, mas longa até abaixo das orelhas. Parece um pequeno casquete de ouro todo recoberto de caracóis que brilham. Está vestido de vermelho, um belo vermelho de rubi claro, uma longa veste que desce até os tornozelos, deixando descobertos somente os pés calçados de sandálias. A veste é solta, com mangas longas e largas. Perto do pescoço, na base das mangas, na orla, está tecido um galão, com cor sobre cor, muito bonito. Ao copiar a visão, guardar o resto, que está no novo caderno. Ela faz aqui uma anotação entre parênteses. Aqui já no dia 20 de dezembro de 1944. Vejo Jesus entrar com sua mamãe na espécie de sala de jantar de Nazaré. Jesus é um belo jovenzinho de 12 anos, alto, bem feito de corpo e robusto, sem ser gordo. Parece mais adulto do que é, pela sua compleição. Já está alto, tanto que atinge os ombros da mãe. Tem ainda o rosto redondo e rosado do Jesus menino, rosto que depois, com a idade juvenil e viril, se emagrecerá e se tornará de uma cor indefinida, a cor de certos delicados alabastros que lembram de longe o amarelo rosado. Os olhos também, os olhos são ainda de menino, grandes, bem abertos e com uma centelha de alegria perdida no meio da seriedade com que olham. Depois eles não serão mais tão abertos. As pálpebras descerão até a metade dos olhos para encobrir o mal demasiado que está no mundo aos olhos do santo e puro. Só nos momentos de milagres é que eles estarão bem abertos e cintilantes, mais ainda do que agora, para expulsar os demônios e a morte, para curar as doenças e os pecados, e não estarão mais, nem mesmo com aquela centelha de alegria misturada com a seriedade. A morte e o pecado lhe estarão cada vez mais presentes e próximos, e com eles o conhecimento, também humano, da inutilidade do seu sacrifício por causa da má vontade do homem. Só os raríssimos momentos de alegria por estar com os remidos, e especialmente com os puros, meninos em sua maior parte, farão brilhar de alegria estes olhos santos e bons. Mas agora ele está com sua mamãe em sua casa e diante dele está José, que lhe sorri com amor, e estão também os seus priminhos que o admiram, e a tia Maria de Alfeu que o acaricia. Ele está feliz. O meu Jesus tem necessidade de amor para ser feliz. Neste momento, ele tem amor. Jesus está vestido com uma veste solta de lã vermelha, de tonalidade rubi claro. Ela é macia, de textura perfeita na sua compacta tenuidade. Junto ao pescoço, na frente, por baixo das mangas longas e largas, e da veste que desce até o chão, deixando descobertos apenas os pés, que estão calçados com sandálias novas e muito bem feitas, não as costumeiras solas, fixadas ao pé por meio de tiras de couro. Está um galão,
não bordado, mas tecido em cor mais escura sobre o vermelho rubi da veste. Deve ser obra da mamãe, porque a cunhada a admira e elogia. Os belos cabelos loiros já estão carregados de uma tonalidade bem diferente de quando ele era pequenino, agora com cintilações de cobre nas volutas dos caracóis, que terminam embaixo das orelhas. Não são mais os caracóizinhos curtos e leves da infância. Não são ainda os cabelos ondulados e compridos até aos ombros, onde terminam as macias madeixas aneladas na idade adulta, mas já tendem mais para esta última na cor e na forma. Eis aqui o nosso filho, diz Maria, levantando a sua mão direita, na qual está a mão esquerda de Jesus. Parece que o está apresentando a todos e reconfirmando a paternidade do justo, que está sorrindo. E ela acrescenta: abençoa-o, José, antes de ele partir para Jerusalém. Não foi necessária a bênção ritual em sua idade de ir para a escola, primeiro passo na vida. Mas agora ele vai ao templo para ser declarado maior de idade. Dá-lhe a bênção. E abençoa a mim também, junto com ele. A tua bênção, Maria dá um soluço, o fortificará e me dará força para me desapegar um pouco mais dele. Maria, Jesus será sempre teu. A fórmula não incidirá em nossos mútuos relacionamentos. Nem eu vou disputá-lo contra ti, este filho que nos é tão caro. Ninguém como tu merece guiá-lo na vida, ó minha santa. Maria se inclina, pega a mão de José e a beija. Ela é a esposa, ó, e quão amorosa e respeitosa para com seu consorte. José acolhe aquele sinal de respeito e de amor com dignidade, mas depois levanta aquela mão que foi beijada e a coloca sobre a cabeça da esposa, dizendo: sim, eu te abençoo, ó bendita, e a Jesus junto contigo. Vinde minhas únicas alegrias, minha honra e meu ideal. José está solene, com os braços estendidos e as palmas das mãos voltadas para o chão, sobre as duas cabeças inclinadas, igualmente loiras e santas. Ele pronuncia a bênção. O Senhor vos guarde e vos abençoe. Tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. O Senhor vos dê a sua bênção. E depois diz: agora vamos, a hora é propícia para a viagem. Maria apanha um manto grande cor de romã, coloca sobre o corpo do filho e, ao fazer isso, o acaricia. Sai e fecha a porta. Põe-se a caminho. Outros peregrinos vão indo na mesma direção. Ao saírem da cidade, as mulheres se separam dos homens. Os meninos vão com quem preferirem. Jesus fica com a mãe. Os peregrinos vão salmodiando pelos belos campos, nestes alegres dias de primavera, prados e searas frescas, e frescas as ramagens das árvores, que floriram há pouco. Ouve-se os cantos dos homens pelos campos e pelas ruas, e os dos pássaros nas árvores. Córregos límpidos servem de espelho para as flores que estão na margem, e cordeirinhos saltam ao lado de suas mães. Há paz e alegria sob o mais belo céu de abril.
A visão cessa aqui. E vou fazer a continuidade da leitura porque não tem muito o que comentar. É uma visão bastante clara dessa realidade ali dos preparativos para a viagem de ida a Jerusalém, onde Jesus vai fazer o exame da maioridade. Então vamos continuar aqui a cena. Não tem ensino de Jesus aqui, só a narração. Capítulo 40, o exame de Jesus maior de idade no templo. 21 de dezembro de 1944. O templo está como em dias de festa. A multidão entra e sai, atravessa os pátios, os átrios e pórticos, desaparece nesta ou naquela construção, situada nos diversos patamares sobre os quais está espalhado e aglomerado no templo. As pessoas da comitiva da família de Jesus entram também, cantando salmos em voz baixa. Primeiro todos os homens, depois as mulheres. E a eles se uniram também outros, que talvez sejam de Nazaré, ou amigos que moram em Jerusalém. Não sei. José se afasta depois de ter junto com os outros adorado o Altíssimo, daquele ponto de onde os homens podiam ficar. As mulheres pararam no patamar logo abaixo. E com o filho, José atravessa novamente o pátio, dobra para um lado, entrando numa grande sala, que parece ser uma sinagoga. Não sei como pode ser isso. Haveria sinagogas também no templo? Jesus fala com um levita e este desaparece através de uma cortina listrada, para voltar depois com uns sacerdotes anciãos. Penso que são sacerdotes, certamente mestres no conhecimento da lei, designados para examinar os fiéis. José apresenta-lhes Jesus. Primeiramente, os dois se inclinaram profundamente diante dos 10 doutores, que estão sentados com toda a dignidade sobre baixos bancos de madeira. Este aqui, diz ele, é meu filho. Há 3 luas e 12 dias que ele completou o tempo que a lei exige para ser maior de idade. Mas eu quero que ele o seja segundo os preceitos de Israel. Peço-vos que observeis que pela sua compleição ele mostra que já saiu da infância e da menoridade. E peço-vos que o examineis com benevolência e assim possais julgar como é verdade tudo que eu, pai dele, afirmo. Eu o preparei para esta hora e para esta sua dignidade de filho da lei. Ele sabe os preceitos, as tradições, as decisões, os costumes das fímbrias e das filactérios. Sabe recitar as orações e as bênçãos diárias. Pode, pois, conhecendo a lei, nos seus 3 ramos da Alaká, da Midraxe e da Hagadá, conduzir-se como um homem. Por isso, eu desejo ficar livre da responsabilidade por suas ações e por seus pecados. De agora em diante, seja ele sujeito aos preceitos e pague por suas faltas contra eles. Examinai-o. Nós faremos. Vem para frente, menino. Qual é o teu nome? Jesus de Nazaré. Jesus de José de Nazaré. É nazareno? Tu sabes ler? Sim, Rabi, sei ler as palavras escritas e as que estão encerradas nas próprias palavras. Que estais querendo dizer?
Quero dizer que compreendo também o significado da alegoria ou do símbolo, que se oculta debaixo de uma aparência, como a pérola, que não aparece, mas está encerrada numa concha feia e fechada. Esta resposta não é comum e é muito sábia. Raramente se ouve uma coisa destas, saindo dos lábios de pessoas adultas. Imaginem saindo da boca de um menino, e além disso, nazareno. A atenção dos 10 despertou. Seus olhos não perdem de vista, nem por um instante, o belo menino loiro que olha para eles com firmeza, sem arrogância, mas também sem medo. Tu estás honrando o teu mestre, que certamente devia ser muito douto. A sabedoria de Deus fez do coração dele sua morada. Mas escutai bem, feliz de ti, ó Pai, de um filho como este. José, que está lá no fundo da sala, sorri e se inclina. Dão a Jesus 3 rolos diferentes, dizendo: lá lê aquele que está envolvido com uma fita de ouro. Jesus abre o rolo e lê. É o Decálogo. Mas depois das primeiras palavras, um dos juízes tira o rolo de suas mãos e lhe diz: continua agora, de memória. E Jesus continua com tal segurança que parece estar lendo. Cada vez que fala no Senhor, inclina-se profundamente. Quem te ensinou isto? Por que fazes assim? Porque santo é esse nome e deve ser pronunciado com sinal interno e externo de respeito. Ao rei, que é rei, por breve tempo, seus súditos se inclinam, mesmo não sendo este mais do que pó. Ao Rei dos Reis, ao Altíssimo Senhor de Israel, presente, ainda que não visível, senão em nosso espírito, não se deverá inclinar toda a criatura que dele depende com sujeição eterna? Muito bem, homem, nós te aconselhamos a fazer que teu filho seja instruído por Hilel ou Gamaliel. É nazareno, mas as suas respostas nos fazem esperar que ele será um novo grande doutor. O filho já é maior de idade. Ele fará como quiser. E eu, se ele quiser uma coisa honesta, não me oporei. Rapaz, escuta, disseste, lembra-te de santificar as festas, mas não só por ti, mas pelo teu filho, tua filha, teu servo, tua serva e até pelo jumento. Pois está dito que ele não fará trabalho no sábado. Então diz-me uma coisa: se uma galinha põe um ovo em dia de sábado, ou se uma ovelha dá cria, será lícito usar do fruto do ventre delas, ou será isso considerado uma coisa má? Sei que muitos rabinos, o último deles Shammai, que ainda está vivo, dizem que o ovo posto no sábado está contra o preceito. Mas eu penso que uma coisa é o homem e outra é o animal. E também o que o animal faz como para parir. Se eu obrigo o jumento a trabalhar, eu é que cometo o pecado pelo que ele faz, porque eu o chicoteio e obrigo a trabalhar. Mas se uma galinha põe um ovo que amadureceu em seu ovário, ou uma ovelha gera um filhote no sábado, porque ele já está maduro para nascer, isso não é pecado. Nem o ovo é pecado aos olhos de Deus, nem o cordeiro que vieram à luz no sábado. Por que não?
se todo e qualquer trabalho no sábado é pecado? Porque o conceber e o gerar correspondem à vontade do Criador e estão reguladas pelas leis dadas por Ele a toda criatura. Ora, a galinha não faz mais que obedecer a esta lei que diz que, depois de tantas horas para sua formação, o ovo está completo e é posto. E a ovelha também não faz mais do que obedecer às leis dadas por aquele que tudo fez, o qual estabeleceu que 2 vezes por ano, quando a primavera sorri para os prados em flor, e quando os bosques estão despojados de suas folhas e o gelo atormenta o peito do homem, que as ovelhas se acasalem para dar-nos depois, no tempo determinado, o leite, a carne e os queijos tão nutritivos, justamente nos meses em que os homens se cansam no trabalho da colheita, ou sofrem mais pelo rigor das geadas. Portanto, se a ovelha, quando chega o seu tempo, dá cria, isso bem pode ser uma coisa sagrada, até diante do altar, pois é fruto da obediência ao Criador. Eu não continuo a examinar mais, a sabedoria dele supera a dos adultos e nos assombra. Não, ele diz que é capaz de compreender até os símbolos. Ouçamo-lo. Primeiro diz um salmo, as bênçãos e as orações, e também os preceitos. Sim, diz os midrashotes. Jesus diz, então, com segurança, uma ladainha de não fazer isso, não fazer aquilo. Se nós tivéssemos de ter ainda todas aquelas limitações, rebeldes como somos, eu vos garanto que ninguém se salvaria. Basta. Abre o rolo de fita verde. Jesus abre e começa a ler. Mais adiante, um pouco mais. Jesus obedece. Basta, lê agora e nos explica o que é que te parece que é o símbolo. Na palavra santa, raramente faltam os símbolos. Nós é que não os sabemos ver e aplicar. Eu leio 4º livro dos Reis, capítulo 22, versos 10. Safã, escriba, continuando a referir-se ao rei, disse: O sumo sacerdote Eucias me deu um livro. E tendo Safã lido o mesmo na presença do rei, este, depois de ouvir as palavras da lei do Senhor, rasgou as vestes e em seguida Continua depois dos nomes. Deu esta ordem: Ide consultar o Senhor por mim, pelo povo, por toda Judá, a respeito das palavras deste livro, que foi achado, porque a grande ira de Deus se acendeu contra nós, pois os nossos pais não ouviram as palavras deste livro, para cumprirem as suas prescrições. Basta, o fato aconteceu muitos séculos antes de nós. E então, que símbolos encontras em um fato de uma crônica tão antiga? Encontro o fato de que vós não tendes tempo para o que é eterno. Eterno é Deus, e a nossa alma, e as relações entre Deus e a alma. Por isso, o que havia provocado o castigo naquele tempo é o mesmo que provoca os castigos agora, e também os efeitos da culpa são iguais. Que queres dizer? Israel não sabe mais a sabedoria que vem de Deus. É a ele e não aos pobres homens
que precisamos pedir luz. E não se tem luz se não se tem a justiça e a fidelidade a Deus. Por isso é que se peca, e Deus em sua ira pune. Então, nós não sabemos mais? Que é que estás dizendo, rapaz? E os 613 preceitos? Os preceitos existem, mas são palavras. Nós os sabemos, mas não os colocamos em prática. Por isso não sabemos. O símbolo é este. Todo homem em qualquer tempo tem necessidade de consultar o Senhor para conhecer a sua vontade e de nela confiar para não atrair sua ira. O rapaz é perfeito, nem mesmo a cilada de uma pergunta insidiosa foi capaz de perturbar sua resposta. Que ele seja levado à verdadeira sinagoga. Passam para uma sala mais ampla e pomposa. Aqui a primeira coisa que lhe fazem é encurtar-lhe os cabelos. Os grandes caracóis são recolhidos por José. Depois apertam-lhe as vestes vermelhas com uma cinta comprida, passada em diversas voltas em torno da cintura. Amarram-lhe umas fitazinhas na fronte, no braço e no manto. Elas ficam seguras por uma espécie de broche. Depois cantam salmos, e José, com uma longa oração, louva ao Senhor e invoca sobre o filho todos os bens. A cerimônia chega ao fim. Jesus sai com José. Voltam para o lugar onde estavam e se reúnem aos seus parentes homens. Compram e oferecem um cordeiro. Depois, com a vítima já degolada, vão ao encontro das mulheres. Maria beija o seu Jesus. Parece que havia muitos anos que ela não o via. Ela olha para ele, feito agora mais homem, com aquela veste e aqueles cabelos, e o acaricia. Sai e tudo termina. Aqui também uma visão bastante clara, em que Jesus já demonstra ali nesse exame da maioridade, em que na cultura dos judeus os meninos eram examinados aos 12 anos para terem ali a sua maioridade. Hoje, nós, aqui na nossa realidade ocidental, a maioridade é a partir dos 18 e já é automática, mas naquela época lá era 12 anos e precisava se passar por esse exame nas sinagogas, o exame da lei. Então, para comprovar ali a capacidade de discernimento, capacidade de que aquela criança que estava saindo dessa infância e passando já ali para uma vida responsável. Então é interessante observarmos, né? Tão cedo já se tinha essa capacidade de assumir os atos, de ser responsáveis pelos atos a partir desse exame aos 12 anos de idade. E Jesus não se furtou dessa realidade, porque como ele viveu em tudo a condição humana, exceto no pecado, nós sabemos disso, ele passou por todas as etapas, por todas as fases, mas claro que ele, sendo ali não apenas um simples homem, mas ele era Deus também, se destacava em tudo aquilo que ele fazia. Só da existência dele em si já era algo que surpreendia, que diferenciava, que atraía. Isso dentro de uma vida escondida, dentro de uma vida muito restrita, dentro da casinha de Nazaré. Mas quando ele sai aos 30 anos para iniciar sua vida pública, aí vai se aparentar mais coisas, muito mais. Mas
Vamos continuar aqui com a visão. Aqui também nesse capítulo Jesus não vem ensinando, então só é narração. Então vamos lá para o capítulo 41, onde vai ter lá a disputa de Jesus com os doutores no templo, a angústia da mãe e a resposta do filho. Aqui também são cenas maravilhosas. Aqui já havia passado pelo exame, mas como ele fica lá, aqueles 3 dias que ele fica lá em Jerusalém e fica no templo lá, é onde que ele vai surpreender os doutores da lei. 28 de janeiro de 1944. Vejo Jesus, já é um adolescente. Está vestido com uma túnica muito branca, que me parece de linho, comprida até os pés. Sobre ela está posto um manto retangular vermelho claro. Jesus está com a cabeça descoberta, os longos cabelos descendo até a metade das orelhas e mais escuros do que quando o vi menino. É um rapaz robusto, muito mais para sua idade, e que com seu rosto está mostrando, é ainda de um jovem. Aqui só uma observação, que essa narração aqui, a Valtorta está fazendo, esse ditado é do dia 28 de janeiro de 1944. O exame da maioridade que está na narração anterior é de 21 de dezembro de 1944. Então, assim, só para a gente ter essa informação de que ela não tinha as visões de forma uma após a outra, de forma como se aconteciam os fatos. Jesus ia dando para ela as visões de acordo com as disposições dele. Então, ele dá essa visão desse exame, dessa disputa no templo ali durante aqueles 3 dias, no início do ano de 1944, lá em janeiro de 1944. Depois ela vai, durante esse período do ano todo, ela vai repassando ela vai passar por muitas visões. Ela vai descrever muitas visões. E lá no final do ano é que ela vai ter essa visão lá desse exame da maioridade. Então, só para a gente ficar assim, porque às vezes a gente pode pensar, nossa, mas como é que tá? É um fato que está tendo continuidade, mas por que as datas estão diferentes? Uma acontece antes da outra? Por causa disso, porque ele não dava as visões na sequência. A obra foi organizada na sequência dos acontecimentos, mas as visões, elas não se deram na sequência. Jesus ia dispondo as visões à medida da vontade dele. Ele que trazia para ela as realidades que ela iria observar, que ela iria presenciar e descrever. Então, e ela ia colocando no papel, ela ia vendo, à medida que ela ia tendo essas visões, ela ia relatando, ela ia escrevendo. Depois, na organização da obra, é que foi colocada uma ordem, mas não, lembrando que não é uma ordem cronológica as visões, mas sim a obra foi organizada realmente dentro da cronologia, só para a gente ter essa informação bem clara. Ele olha para mim, sorri, estendendo-me as mãos. É, porém, um sorriso parecido com aquele que nele vejo quando já homem feito, doce e um tanto sério. Ele está sozinho. Por enquanto não vejo outra pessoa. Está encostado ao muro que fica acima de uma estradinha cheia de altos e baixos, pedras e com uma cavidade ao centro, por onde certamente se forma um córrego, no tempo da chuva. Mas agora ela está seca, porque o dia está claro. Tenho a ideia de ir me encostar também ao muro, e de lá olhar ao redor e para baixo,
como Jesus está fazendo. Estou vendo um aglomerado de casas. É um aglomerado desordenado. As casas são umas altas, outras baixas, e foram construídas sem a preocupação de fazê-las no mesmo alinhamento, fazendo uma comparação muito simples, mas com muita semelhança. Parece um punhado de pedras brancas jogadas sobre um terreno escuro. As ruas e vielas são como veias no meio daquela brancura. Aqui e ali, algumas árvores estendem suas copas sobre os muros. Muitas delas estão em flor, muitas também já estão cobertas de folhas novas. Deve ser primavera. À esquerda, para quem olha de onde estou, há um grande aglomerado disposto em 3 ordens de terraços repletos de construções e torres, pátios e séries de pórticos. No centro se ergue uma construção mais alta, majestosa, com cúpulas redondas que brilham ao sol, como se estivessem cobertas de metal, cobre ou ouro. O conjunto é cercado por uma muralha guarnecida de ameias na forma de um M, como uma fortaleza. Uma das torres é mais alta do que as outras e está construída no fim de uma rua estreita e um aclive, denominando aquele grande aglomerado. Parece uma sentinela atenta. Jesus olha fixamente para aquele lugar. Depois volta à sua posição anterior. Apoia as costas no muro como estava, olhando para um pequeno monte na frente do aglomerado. O pequeno monte está tomado pelas casas, de alto a baixo. Vejo que ali termina uma rua com um arco, além do qual só há uma rua alçada com pedras quadrangulares, irregulares e desconexas. Não são mais grandes, não são como as pedras das estradas consulares romanas, mas parecem as clássicas pedras das ruas de Viareggio. Não sei se ainda existem aquelas pedras, colocadas sem nenhuma ligação entre si. É uma estrada ruim. O rosto de Jesus fica tão sério que eu me ponho a procurar sobre aquele pequeno monte a causa da sua melancolia, mas não encontro nada de especial. Vejo somente um monte despido de tudo. E basta. Enquanto isto, perco de vista Jesus, pois quando me viro, ele não está mais ali. Como esta visão, eu adormeço. Quando acordo com a lembrança daquela visão no coração, tendo recobrado um pouco as forças e a paz, porque todos estão dormindo, me encontro em um lugar que eu nunca tinha visto antes. Nele há pátios e fontes, séries de pórticos e casas, ou melhor, pavilhões, pois tem mais características de pavilhões do que de casas. Há uma grande multidão de gente vestida à antiga moda hebraica, num forte vozerio. Olhando ao redor, compreendo que estou dentro daquele aglomerado para o qual Jesus estava olhando, porque vejo a muralha com ameias que o rodeia, a torre que o vigia e a imponente construção que se ergue no centro, e contra a qual vão se estreitando os pórticos, muito bonitos e espaçosos, sob os quais há muita gente, tratando de uma coisa ou de outra. Compreendo que estou no recinto do Templo de Jerusalém.
Vejo fariseus com suas compridas vestes ondulantes, sacerdotes vestidos de linho e com uma placa preciosa na parte superior do peito e da fronte, e outros pontos brilhantes espalhados aqui e ali sobre diversas vestes muito amplas e brancas, ajustadas à cintura por um cinto precioso. Depois vejo outros que estão menos ornados, mas que devem certamente pertencer à classe sacerdotal, e que estão rodeados por discípulos mais jovens. Compreendo que eles são os doutores da lei. Entre todos estes personagens, eu me encontro desorientada, porque não sei ao certo o que estou fazendo aqui. Aproximo-me do grupo dos doutores, onde se iniciou uma disputa teológica. Muita gente faz a mesma coisa. Entre os doutores há um grupo chefiado por um homem chamado Gamaliel e por um outro velho e quase cego, que defende Gamaliel na disputa. Este que ouço ser chamado de Hillel. Coloco o H porque ouço uma aspiração ao momento do nome. Parece-me ser mestre ou parente de Gamaliel, porque este o trata com confiança e respeito ao mesmo tempo. O grupo de Gamaliel tem vistas mais largas, enquanto que um outro grupo mais numeroso é dirigido por um homem que chamam de Shammai, dotado daquela intransigência cheia de ódio, retrógrado, do qual o Evangelho também nos mostra. Gamaliel, rodeado por um grupo numeroso de discípulos, fala da vinda do Messias e, apoiando-se na profecia de Daniel, sustenta que o Messias já deve ter nascido, porque já há cerca de 10 anos que há 70 semanas profetizadas se completaram, desde que saiu o decreto da reconstrução do templo. Shammai o combate, afirmando que, se é verdade que o templo foi reedificado, também é verdade que a escravidão de Israel aumentou, e a paz que haveria de trazer consigo aquele que os profetas chamavam Príncipe da Paz está longe de existir no mundo, especialmente em Jerusalém. Agora, oprimida por um inimigo que ousa levar a sua dominação até o centro do recinto do templo, que está dominado pela torre. A torre Antônia, cheia de legionários romanos, prontos a reprimir com suas espadas qualquer levante de independência dos patriotas. A disputa, cheia de cavilações, dá sinais de que irá prolongar-se. Cada um dos mestres faz ostentação de erudição, mas só para vencer o rival, mas para impor-se não só para vencer o rival, mas para impor-se a admiração dos ouvintes. Esta intenção é evidente. Do numeroso grupo dos fiéis, ouve-se sair a voz jovem de um rapazinho. Gamaliel está certo. Então começa um movimento no meio da multidão e do grupo dos doutores. Então, estão procurando quem foi que disse aquelas palavras, mas não é preciso procurá-lo. Ele não se esconde e vem abrindo caminho por entre a multidão, aproximando-se do grupo dos rabinos. Reconheço nele o meu Jesus adolescente. Ele está seguro do que diz, com aqueles 2 olhos cintilando e cheio de inteligência. Quem és tu? Lhe perguntam. Sou um filho de Israel, que vim cumprir o que ordena a lei. Esta resposta audaz e firme agrada e provoca sorrisos de aprovação e benevolência.
interessam-se pelo pequeno israelita. Como te chamas? Jesus de Nazaré. A benevolência diminui no grupo de Shammai, mas Gamaliel, mais benigno, prossegue no diálogo com Hilel. Aliás, é Gamaliel que com deferência diz ao velho: pergunta ao rapazinho alguma coisa. Em que é que se baseia a tua segurança? Pergunta Hilel. Vou pôr os nomes antes das respostas para abreviar e tornar-se mais claro. Aqui é uma referência entre parênteses. Jesus. Na profecia, que não pode errar quanto à época e quanto aos sinais que a acompanham, quando chega o momento da verificação. É uma verdade que César nos está dominando, mas o mundo estava tão em paz e a Palestina em tão grande calma quando se cumpriram as 70 semanas, que foi possível a César ordenar que se fizesse o recenseamento em seus domínios. Ele não teria podido fazer se houvesse guerra no Império ou levantes na Palestina. Como aquele tempo se cumpriu, assim também está se cumprindo o outro tempo, de 72 semanas mais uma, desde a realização do templo, para que o Messias seja ungido e se confirme a continuação da profecia, para o povo que não o quis. Podeis ter dúvidas? Não vos lembrais que a estrela foi vista pelos sábios do Oriente e que foi parar justamente no céu de Belém de Judá? E que as profecias e as visões, desde Jacó e após ele, indicam aquele lugar como o destinado a acolher o nascimento do Messias, filho do filho de Jacó, através de Davi, que era de Belém? Não vos lembrais de Balaão? Uma estrela nascerá de Jacó. Os sábios do Oriente, cuja pureza e fé tornavam abertos os seus olhos e seus ouvidos, viram a estrela e entenderam o seu nome, Messias, e vieram adorar a luz que desceu no mundo. Shammai, com olhar rancoroso. Tu dizes que o Messias nasceu no tempo da estrela em Belém, Éfrata. Jesus, eu digo. Shammai, então ele não existe mais. Não sabes, rapaz, que Herodes fez matar todos os meninos de 1 dia até 2 anos de idade em Belém e nos arredores? Tu que és tão sábio na Escritura, deves saber também disto. Um grito se ouviu no alto. É Raquel que está chorando os seus filhos. Os vales e as colinas de Belém, que recolheram o pranto de Raquel, que estava morrendo, ficaram cheios de pranto, e as mães choravam também sobre seus filhos que foram mortos. Entre elas estava certamente também a mãe do Messias. Jesus, estás enganado, ó velho. O pranto de Raquel se transformou em hosana, porque lá onde ela deu à luz o filho da sua dor, a nova Raquel deu ao mundo o Benjamim do Pai Celeste, o filho da sua destra, aquele que está destinado a reinar, reunir o povo de Deus sob seu cetro e livrá-lo da mais tremenda escravidão. Shammai, e como, se ele foi morto? Jesus, não leste a respeito de Elias? Ele foi arrebatado no carro de fogo, e não poderá o Senhor Deus ter salvo o seu Emanuel para que fosse o Messias do seu povo? Ele que abriu o mar diante de Moisés para que Israel passasse a pé seco para a sua terra,
não terá podido mandar os seus anjos para salvarem o seu Filho, o seu Cristo, da ferocidade do homem? Em verdade eu vos digo, o Cristo vive e está entre vós, e quando chegar a sua hora, ele se manifestará em seu poder. Jesus, ao dizer estas palavras, que eu sublinho, tem uma voz com um som que enche o espaço. Os olhos cintilam mais ainda e com um gesto de império e de promessa. Ele estende o braço e a mão direita e os abaixa, como fazendo um juramento. É um rapazinho, mas está solene como um homem. Hilel: rapazinho, quem te ensinou estas palavras? Jesus: Espírito de Deus. Eu não tenho mestre humano. Esta é a palavra do Senhor que vos está falando através dos meus lábios. Hilel: vem cá entre nós para que eu te possa ver de perto, ó mocinho, e a minha esperança se reavive ao contato da sua fé, e a minha alma se ilumine ao sol da tua. E Jesus vai, de fato, sentar-se em um banco alto entre Gamaliel e Hiliel, e lhe são levados os rolos para que as leia e explique. É um exame em plena regra. A multidão se aglomera e escuta. A voz juvenil de Jesus lê: Consola-te, ó meu povo, falai ao coração de Jerusalém. Consolai-a, porque a sua escravidão se acabou. Voz do que grita no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Então aparecerá a glória do Senhor. Chamai: estás vendo, Nazareno? Aqui se fala de escravidão que se acaba. Nunca fomos escravos como somos agora. Aqui se fala de um precursor. Onde está ele? Tu estás delirando. Jesus: eu te digo que a ti, mais do que a outros, está feito o convite do precursor, a ti e aos teus semelhantes. De outra maneira não verás a glória do Senhor, nem compreenderás a palavra de Deus, porque as baixezas, as soberbas, as duplicidades serão para ti um obstáculo para as veres e ouvires. Chamai: falas assim a um mestre? Jesus: assim falo e assim falarei até à morte, porque acima do que me é útil está o interesse do Senhor e o amor à verdade, da qual sou filho. E te digo ainda, ó Rabi, que a escravidão de que fala o profeta da qual eu falo não é aquela que pensas, como a realeza não será aquela que pensas. Mas sim é pelo mérito do Messias que o homem se tornará livre da escravidão do mal, que o separa de Deus, e o sinal do Cristo estará sobre os espíritos, livres de todo jugo e feitos súditos do reino eterno. Todas as nações curvarão suas cabeças, ó estirpe de Davi, diante do rebento nascido de ti, e que se tornou árvore que cobre toda a terra, e se levanta até o céu. E no céu e na terra toda boca louvará o seu nome, e dobrarão o joelho diante do ungido de Deus, do príncipe da paz, do chefe, daquele que se dará a si mesmo para a delícia das almas cansadas, saciará a alma faminta, do santo que fará uma aliança entre a terra e o céu, não como aquela aliança feita com os pais de Israel, quando Deus os tirou do Egito, tratando-os ainda como escravos,
mas imprimindo a paternidade celeste no espírito dos homens, por meio da graça novamente infundida pelos méritos do Redentor, pela qual todos os homens bons conhecerão o Senhor, e o santuário de Deus não será mais derribado e destruído. Chamai. Não fiques blasfemando, mocinho. Lembra-te de Daniel. Ele diz que depois da morte de Cristo, o templo e a cidade serão destruídos por um povo e por um chefe que virá. E tu estás dizendo que o santuário de Deus não será mais derrubado. Repita os profetas. Respeita os profetas. Jesus: em verdade eu te digo que aqui está alguém que é mais do que os profetas, e tu não o conheces, e não o conhecerás, porque te falta a vontade. E te digo que tudo o que eu disse é verdade. Não conhecerá mais a morte o verdadeiro santuário, mas com o seu santificador ressurgirá para a vida eterna, e no fim dos dias do mundo viverá no céu. Hillel: escuta, jovenzinho, Ageu diz: virá o desejado dos povos. Grande será então a glória desta casa, maior do que a que coube à primeira. Estará ele se referindo ao santuário de que tu falas? Jesus: sim, mestre, quer dizer isto. A tua retidão te leva para a luz, e eu te digo: quando o sacrifício do Cristo se consumar, terás paz, porque és um israelita sem malícia. Gamaliel: diz-me, Jesus, a paz de que falam os profetas, como poderá ser esperada se a este povo virá destruição pela guerra? Fala e dá luz a mim também. Jesus: não te lembras, mestre, o que foi que disseram aqueles que estiveram presentes na noite do nascimento de Cristo? Não te lembras de que os exércitos celestes cantavam: paz aos homens de boa vontade? Mas este povo não tem boa vontade e não terá paz. Ele desconhecerá o seu rei, o justo, o Salvador, porque espera que ele seja um rei de poderes humanos, enquanto que ele é o rei do Espírito. Este povo não o amará, porque o Cristo pregará o que a este povo não agrada. O Cristo não debelará os seus inimigos com os seus carros e cavalos, mas sim os inimigos da alma, que dominam com possessão infernal o coração do homem criado pelo Senhor. E esta não é a vitória que Israel está esperando dele. Ele virá, Jerusalém, o teu rei, cavalgando uma jumenta e um jumentinho, ou seja, os justos de Israel e os gentios. Mas o jumentinho, eu vou-lo digo, será mais fiel a ele e o seguirá precedendo a jumenta, e crescerá no caminho da verdade e da vida. Israel, pela sua má vontade, perderá a paz e sofrerá em si, através dos séculos, aquilo que fizer sofrer o seu rei, depois de tê-lo reduzido ao rei das dores, de que fala Isaías. Chamai, tua boca tem ao mesmo tempo cheiro de leite e de blasfêmia, Nazareno. Responde-me, e onde está o precursor? Quando o teremos? Jesus: ele já está aqui. Não diz Malaquias: eis que eu mando o meu anjo a preparar o caminho diante de mim, e logo virá ao seu templo dominador, por vós procurado, e o anjo do testamento por vós desejado? Portanto, o precursor virá imediatamente antes de Cristo. Ele já está aqui, como o Cristo está.
Se passassem anos entre aquele que prepara os caminhos do Senhor e o Cristo, todos os caminhos se tornariam cheios de entulho e obstáculos. Deus sabe disso e predispõe que o precursor venha 1 hora só antes do Mestre. Quando virdes o precursor, poderás dizer: a missão do Cristo começou. E a ti eu te digo: o Cristo abrirá muitos olhos e muitos ouvidos, quando ele vier por estes caminhos, mas não os teus, nem os dos iguais a ti, que lhe dareis a morte, em troca da vida que ele vos oferece. Mas quando, mais alto do que este templo, mais alto do que o tabernáculo, fechado no Santo dos Santos, mais alto do que a glória sustentada pelos querubins, o Redentor estiver sobre o seu trono e sobre o seu altar, fluirão de suas 1000 feridas maldições para os deicidas e vida para os gentios, porque ele, o Mestre, que disso não sabes, não é, eu repito, rei de um reino humano, mas de um reino espiritual. E os seus súditos serão somente aqueles que por seu amor souberem regenerar-se no espírito, e como Jonas, depois de terem nascido, renascerem em outras praias. Age Deus, através da geração espiritual que virá por Cristo, o qual dará à humanidade a verdadeira vida. Chamai e seus acólitos. Este Nazareno é Satanás. Hilel e os seus. Não, este jovem é profeta de Deus. Fica comigo, menino. A minha velhice transfundirá tudo o que sabe ao teu saber, e tu serás mestre do povo de Deus. Jesus, em verdade te digo que, se muitos fossem como tu és, viria a salvação para Israel. Mas a minha hora ainda não chegou. A mim falam as vozes do céu, e na solidão eu as devo acolher enquanto não chegar a minha hora. Então, com os lábios e com o sangue, falarei a Jerusalém, e minha sorte será a dos profetas que foram apedrejados e mortos por esta cidade. Mas acima do meu ser está o Senhor Deus, ao qual eu submeto a mim mesmo, como servo fiel, para que ele faça de mim o escabelo à sua glória, na esperança de que ele faça do mundo o escabelo aos pés de Cristo. Esperai-me na minha hora. Estas pedras ouvirão de novo a minha voz e tremerão a minha última palavra. Felizes aqueles que naquela voz tiverem ouvido a Deus e crerem nele, através dela. A estes o Cristo dará aquele reino que o vosso egoísmo deseja que seja um reino humano, mas que é celeste, e pelo qual eu digo: eis aqui o teu servo, Senhor, que veio para fazer a tua vontade. Consuma-a, pois eu anseio para cumpri-la. E aqui, com a visão de Jesus com o rosto inflamado pelo ardor espiritual, erguido ao céu, os braços abertos, em pé, no meio dos doutores atônitos, termina a minha visão. Já são 3:30 do dia 29. Aqui tem uma pausa e ela recomeça no mesmo dia 29 de janeiro de 1944. Aqui eu teria que dizer duas coisas que lhe interessam com certeza e que eu havia decidido escrever logo que saísse da visão. Mas como há outra coisa mais urgente, escreverei aquilo depois. Então ela dá um espaço aqui, sempre na obra tem geralmente
alguns espaços, tem ali uns colchetes com 3 pontos. Então significa que ali existiu algo, né? Ali existe uma visão, existe uma cena, existe uma descrição, mas que não está colocada nesse momento na obra. Pode estar em outro momento, em outro capítulo, e geralmente vai estar. Mas aqui ela deixa esse espaço e continua. O que queria dizer-lhe no coração é isto. Ela hoje me perguntou como foi que eu pude saber os nomes de Hilel, de Gamaliel e de Shammai. Foi a voz que eu chamo de segunda voz que me disse estas coisas. Uma voz ainda menos audível do que a do meu Jesus e dos outros que ditam para mim. Estas são vozes, como já lhe disse e repito, que o meu ouvido espiritual percebe iguais às vozes humanas. Eu as ouço doces ou iradas, fortes ou suaves, risonhas ou tristes, como se alguém falasse bem perto de mim. Esta segunda voz é como uma luz, uma intuição que fala ao meu espírito, no e não ao meu espírito. É uma indicação. Então aqui ela está se referindo, respondendo aqui a pessoa que pergunta para ela a respeito de como que ela pôde saber os nomes das pessoas que estavam nesse diálogo com Jesus, que era o Gamaliel, o Hilel e o Shammai. E ela fala que foi uma voz, tipo uma segunda voz. E ela descreve essa segunda voz como sendo, como se ela recebesse uma luz na mente, na inteligência. Então, também aqui é importante para nós compreendermos que muitas vezes as comunicações celestiais que nós vamos recebendo, elas vêm dessa forma. Até mesmo a Luísa Picarreta, ela descreve como que Jesus se comunicava com ela, e boa parte das vezes era como em forma dessa luz mesmo, dessa iluminação. Então a nossa inteligência recebe essa iluminação dessa verdade. É como se ele estivesse nos trazendo a revelação, mas não de forma oral, que os nossos ouvidos possam escutar. Então, a Valtorta, muitas vezes, ela escutava a voz, né? Ela fala ali que escutava a voz ou suave ou grave, irado ou doce, risonho ou triste. Ela descreve, mas ela escutava a voz, falando com ela, ditando o que ela deveria escrever. Mas muitas vezes ela só tinha, como se fosse essa inspiração, essa luz, a gente poderia até colocar essa palavra, né? Uma inspiração. Então ela recebeu essa segunda voz, é como se fosse uma inspiração. Então muitas vezes a nossa comunicação com Deus, ela vai se dar mais nessa realidade da inspiração, da luz mesmo. Ele lança sobre a nossa inteligência a luz, nos comunica aquilo que ele quer dizer, e a nossa inteligência vai abstraindo, vai compreendendo o que ele está comunicando. Então vai se dar, a maioria das vezes conosco, vai se dar dessa forma a comunicação, e não de forma sensitiva, mas realmente mais intelectiva mesmo. Então aqui só é para pontuar o que ela está descrevendo aqui na narração. Aí continua. Assim é que, enquanto eu ia me aproximando do grupo dos disputantes e não sabia quem era aquele ilustre personagem que ao lado de um velho disputava com tanto calor, este alguém me disse: Gamaliel, Hilel. Sim, primeiro Gamaliel, depois Hilel. Não tenho dúvidas. Enquanto eu pensava quem seriam esses homens, o indicador interno, ou seja, essa inspiração, me indicou o terceiro antipático indivíduo, exatamente enquanto Gamaliel o chamava pelo nome. E assim é que eu pude ficar sabendo quem era este de aspecto farisaico. E aqui tem mais também um espaço que deve ter a cena, provavelmente tem continuidade aqui, só que ela dá esse espaço, não descreve, e ela vem aqui agora trazendo a fala de Jesus. Então assim, é um diálogo maravilhoso, surpreendente,
que a gente não tem essa narração da forma que está nos evangelhos, na Bíblia, na Escritura. Nós só temos a passagem lá que descreve que Jesus estava no templo ensinando, e que os doutores da lei, os escribas, estavam todos ali admirados com a sua sabedoria. Mas não tem esse diálogo. Então, nossa, como que é importante essa obra para vir trazer-nos essa cena desse momento lá de Jesus, desse escrutínio que eles fizeram com ele, e como que a gente pode perceber nitidamente nessa narração a diferença entre o Gamaliel e o Hillel, que era de um lado, e esse Shammai, que era de um outro grupo. Então estava acontecendo uma disputa entre dois grupos de questões teológicas mesmo. Eles estavam no templo, ele era ali, mas eles estavam fazendo uma disputa. Então um lado defendia uma posição, o outro defendia a outra. E Jesus se intromete no meio dessa disputa e assume ali a postura do lado a favor do Gamaliel, que estava falando, o assunto ali é a respeito da vinda do Messias, do nascimento do Salvador, e como que ele deixa eles todos estupefatos. Mesmo aqueles que eram do contra, eles não podem negar ali a sabedoria de Jesus, embora eles usam ali palavras para se desfazer dele, para dizer que ele é um demônio, porque eles têm o coração endurecido. Então, já nesse momento, a gente já tem uma amostra do que será depois, quando Jesus está na sua idade adulta, fazendo o anúncio da Boa Nova, de quantos corações ele vai encontrar fechados, de quantos judeus, de quantos fariseus, de quantos desses grandes, desses doutores da lei, quantos se fecharam diante da verdade, e Jesus era a verdade. E agora nesse início ali, Gamaliel já tem esse contato com Jesus. Depois Gamaliel vai se converter, mas lá na frente, depois inclusive até de que Jesus morre, que vem realmente a conversão de fato de Gamaliel. Mas ali já tem uma abertura, a gente já percebe que existe uma abertura a essa transcendência. E o que Jesus fala é o mesmo que ele depois vai falar na vida adulta, na pregação, que o reino que ele traz, que o reino de Deus não é um reino material. O Messias não vem para governar humanamente, mas é um governo espiritual. E aqueles de coração fechado não entenderam, porque não quiseram. Ele falou, deixou bem claro, falta-lhe boa vontade. Então, se para nós falta boa vontade, a gente não compreende, a luz não chega, a luz não acessa a nossa inteligência, a luz não acessa a nossa alma, porque a luz é a verdade, a luz é Deus mesmo, é essa comunicação divina que precisa penetrar não só na nossa inteligência, mas sobretudo na nossa alma. Se a nossa alma está embotada, fechada, endurecida, essa luz não penetra e não alcança. E o que alcança um coração fechado? Só alcança o que é visível, o que é material, o que é humano, e não alcança o espiritual, não alcança o transcendente, não alcança o divino, que é o reino de Jesus. Ele não estava trazendo um reino humano, ele estava trazendo um reino divino, ou melhor, ele estava devolvendo o reino divino que havia sido dado ao homem lá na criação, lá em Adão. Havia sido dado para o homem o reino divino. Ele havia instaurado esse reino divino no coração e na alma de Adão, e que depois da desobediência foi interrompido, foi retirado, esse reino foi retirado do homem. Então é importante a gente ir compreendendo e abrindo, pedindo assim a graça do Senhor, a graça de Deus cada vez mais, para nós irmos compreendendo a comunicação de Jesus. A comunicação de Jesus é uma comunicação espiritual. O que Jesus fala, ele fala para nossa alma, ele não fala para nossa inteligência material, ele não fala para nossa razão, para o nosso racional, para o nosso racionalismo. O nosso racionalismo nunca vai compreender as comunicações, as manifestações, as revelações de Jesus.
no nosso racionalismo sempre vai ser tudo avesso, tudo impossível, tudo irreal, porque o que ele traz são verdades do céu, são verdades divinas, são verdades celestiais, são verdades espirituais, e só um coração aberto e disponível espiritualmente é que poderá acolher essas luzes, que poderá acolher essas verdades que o Senhor está comunicando, comunicou desde sempre, mas aqui ele vem trazendo, vem demonstrando como que já desde a sua infância, desde a sua início de juventude ali, como que ele já falava a respeito dessas verdades, fazia essa interpretação das escrituras de forma espiritual, e aqueles de coração pedrificados ficavam apenas na interpretação material e aguardando esse cumprimento dessas realidades materiais no humano, na terra. E o reino de Deus na terra não vai ser um reino material, mas vai ser um reino espiritual. Então é importante nós compreendermos isso. E vamos agora então escutar o ensino de Jesus, que ela narrou no dia 22 de fevereiro de 1944. Então não foi ali, né, na sequência, né, nos dias mesmo, né, passou alguns dias e Jesus veio aqui ensinar. Jesus diz: voltemos muito atrás. Voltemos ao templo onde eu, aos 12 anos, estou disputando, ou melhor, voltemos às ruas que levam a Jerusalém e de Jerusalém ao templo. Então aqui só também para ficar esclarecido que ele vem trazendo esse ensino, como já passou-se alguns dias e nesse intervalo ele já trouxe outras revelações, outras cenas, o autor já teve outras experiências, já teve outras visões. Aqui passa esses dias que ela já teve outras visões de outras cenas, de outras coisas que ele trouxe para ela e ela já escreveu. Ele retoma agora, nesse dia 22 de fevereiro, ele retoma lá essa visão que ela tinha tido lá no dia 29 de janeiro. Então, só para a gente compreender. Vê a angústia de Maria, quando, tendo se reunido as filas dos homens e das mulheres, viu que eu não estava com José. Ela não levanta a voz em ásperas repreensões contra o esposo. Todas as mulheres o teriam feito. Vós o fazeis por muito menos, esquecendo-vos de que o homem é sempre o chefe da casa. Mas a dor que transparece no rosto de Maria magoa José mais do que qualquer repreensão. Maria não se abandona às cenas dramáticas. Vós por muito menos o fazeis, pois gostais de ser notadas e feitas alvos de compaixão. Mas a dor contida de Maria é tão evidente pelo tremor que a toma, pelo rosto que empalidece, pelos olhos que se dilatam, que comove mais do que qualquer cena de pranto e de clamor. Não sente mais cansaço nem fome. O caminho foi longo e depois de tantas horas não tomou nenhum alimento, mas ela deixa tudo. Tanto a enxerga que está sendo amarrada como a comida que ia ser distribuída. Volta atrás. É tarde, a noite desce. Não importa, cada passo que dá leva de volta a Jerusalém. Faz parar as caravanas e os peregrinos. Pergunta a todos. José a segue e a ajuda. Um dia de caminho voltando e depois uma penosa busca pela cidade. Onde poderá estar o seu Jesus? E Deus permite que ela não saiba durante tantas horas onde é que devia ir me procurar. Procurar um menino no templo seria uma coisa sem sentido. Que teria um menino ido fazer no templo? No máximo teria se perdido na cidade e, se tivesse voltado para o templo, levado pelos seus pequenos passos, sua voz chorosa teria chamado pela mãe, atraindo a atenção dos adultos, dos sacerdotes, os quais teriam providenciado para que se procurassem os pais dele.
por meio de avisos colocados nas portas. Mas não havia nenhum aviso. Ninguém na cidade sabia do menino. Bonito, loiro, robusto, mas há tantos assim. Eram muito poucos para se poder dizer. Eu o vi, estava em tal lugar. 3 dias depois, símbolo de outros 3 dias de futura angústia, eis que Maria exausta penetra no templo, percorre os pátios e os vestíbulos. Nada. Corre a pobre mãe no rumo de onde lhe pareceu vir uma voz de menino. E até os cordeiros que estão balindo lhe parecem o pranto do filho que está procurando. Mas Jesus não está chorando, ele está ensinando. Neste momento, Maria ouve do outro lado de uma barreira de pessoas a querida voz que diz: estas pedras tremerão. Ela tenta atravessar a multidão e só o consegue depois de muito esforço. Aqui está o filho de braços abertos em pé entre os doutores. Maria é a virgem prudente, mas desta vez a angústia venceu a sua reserva. E como um dique que enfrenta o que vier, ela corre até o filho e o abraça, levantando-o do banco, pondo-o no chão e exclama: ó, por que nos fizeste isto? Há 3 dias que estamos à tua procura. Tua mãe está para morrer de dor. Filho, teu pai está exausto de cansaço. Por que, Jesus? Não se pergunta os porquês. A quem sabe os porquês de seu modo de agir. Aos chamados não se pergunta por quê. Deixam tudo para seguir a voz de Deus. Eu era a sabedoria e sabia. Eu fui chamado para uma missão e a estava cumprindo. Acima do pai e da mãe desta terra está Deus, o Pai divino. Os seus interesses superam os nossos e seus afetos são superiores a qualquer outro. Eu digo isto à minha mãe. Termino o ensinamento aos doutores com o ensinamento a Maria, rainha dos doutores, e ela nunca mais esqueceu isso. O sol voltou ao seu coração quando me tomou pela mão, humilde e obediente, mas as minhas palavras também ficaram em seu coração. Muito sol e muitas nuvens passarão pelo céu durante aqueles 21 anos em que eu estarei ainda sobre a terra. E muita alegria e muito pranto se alternará em seu coração, por outros 21 anos, mas ela nunca mais me perguntará: por que, meu filho, nos fizeste isto? Aprendei, ó homens insolentes. Eu expliquei e esclareci a visão, porque tu não estás em condição de fazer mais. E aqui termina Jesus trazendo esse ensino, falando dessa situação de Maria, de José, durante esses 3 dias de perda e de reencontro com Jesus no templo. Como que foi esse comportamento? Então ele não narra a cena, mas ao mesmo tempo está narrando, porque está descrevendo como que ela estava. E ao descrever isso, o Senhor vem nos ensinando como que nós devemos nos portar diante das circunstâncias adversas. Então, como está descrito no Evangelho, e até mesmo aqui quando ele traz esse ensino, Maria ali transparece essa angústia, essa dor, que mesmo que ele fala, né, muitas pessoas por muito menos se escandalizam, choram, se descabelam, clamam por muito menos, e Maria não fez nada disso, mas a dor interior dela, o coração dela estava tão comprimido, tão esmagado por esse fato,
de ter ali temporariamente perdido o seu Jesus, perdido Deus, imagina, que isso transparece na feição dela, ele acaba sendo tão intenso esse momento, essa realidade que ela estava experimentando na sua alma, no seu coração, foi tão intenso que transpareceu no seu corpo. Ela ficou pálida, ela ficou trêmula, ela ficou toda trêmula, mas ela não se desesperou. Aqui em nenhum momento ele fala de desespero, ele falou de angústia sim, de dor sim, dessa realidade, porque é uma realidade cruenta. Lá internamente a alma dela estava sendo esmagada por causa dessa realidade porque Maria, ela conhecia as escrituras, conhecia tudo, mas os fatos iam se dando. Então ela não previa o que vai acontecer daqui amanhã, vai ser desse jeito. Ela não tinha a visão, ela não tinha a onividência de Deus. Maria era a cheia de graça, ela toda de graça, mas o que ela recebia de informações era à medida que Deus ia permitindo, ia revelando para ela. E a vida ia acontecendo, ela conhecia o que estava nas escrituras. E embora tivesse essa vida na divina vontade, ela não tinha a onividência de saber exatamente o que ia acontecer daqui uma hora, exatamente o que ia acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte. Não, a vida ia se dando, a vida ia acontecendo e ela ia vivendo de acordo com as disposições de Deus, de acordo com o que Deus ia trazendo, com o que Deus ia liberando, com o que Deus ia dispondo, ela ia vivendo isso. Então essa experiência nos traz essa realidade de que ela foi vivendo um dia de cada vez. E é assim também que nós devemos viver um dia de cada vez, mas que nada que nos aconteça possa tirar de nós a paz, mesmo que o nosso coração e a nossa alma esteja triturado, esteja ali, como aquela uva pisada, amassada, moída, mesmo que o nosso coração e a nossa alma esteja dessa forma pelas circunstâncias que a vida nos traz, porque é Deus, nós falamos assim, a vida nos traz, mas é Deus que nos traz, é Deus que nos apresenta, é Deus que nos dispõe as circunstâncias. Nada na nossa vida acontece fora da vontade de Deus, mesmo que não seja uma vontade desejada, aquilo que realmente Deus quer, mas Ele permite, então é uma vontade permissiva de Deus. Então mesmo aquelas situações mais adversas que nos acontecem, vêm das mãos de Deus. Mesmo aquelas realidades que parecem realidades maléficas, totalmente do mal, totalmente ruins, mas foi permissão de Deus, aconteceu porque Deus quis, porque Deus permitiu. E nada Deus nos permite que não exista um bem maior a ser colhido, que exista um bem maior a ser retirado, a ser abstraído dessa realidade ruim. Então, se nós compreendemos essa realidade, essa verdade, se nós assumimos essa informação como verdade na nossa vida, nada vai nos tirar a paz, nada vai nos fazer retirar de nós a esperança, que é uma virtude de Deus, que é um dom de Deus. Nada vai retirar de nós a fé, crer que é Ele que está no controle de tudo, que é Ele que dispõe tudo, que é Ele que reina sobre tudo, que é Ele que governa sobre tudo. E mais do que governar sobre todas as realidades, Deus quer governar na nossa alma, quer governar a nossa vontade. Se a nossa vontade já estivesse sobre o governo de Deus, as coisas adversas já não estariam acontecendo mais, porque estariam na ordem. Então, se acontecem as adversidades, as tribulações e tudo mais, é porque o ser humano ainda está em desordem. Então, essas situações elas vêm para ir corrigindo essa desordem, para ir reparando, para ir purificando o ser humano. Mas como o ser humano na maioria das vezes está preso no material, está preso no sensitivo, está preso na carne, está preso no humano, não compreende o que Deus está fazendo, não compreende a realidade divina que envolve todos os acontecimentos, a realidade da mão de Deus agindo sobre todas as circunstâncias, e vai se fechando e na maioria das vezes vai blasfemando contra Deus, vai se revoltando contra Deus, se rebela contra Deus e reclama.
blasfema, ofende a Deus, porque não compreende, se fecha no seu mundo, no seu material, no seu humano, no seu sensível, nos seus sentimentos, nas suas coisas, e não deixa Deus realmente se revelar através das circunstâncias, Deus se revelar através das palavras, Deus se revelar através das pessoas. E Deus está aí o tempo todo se comunicando conosco, o tempo todo falando conosco. E assim como lá, Jesus ali no templo falava e haviam aqueles que estavam enxergando a luz, haviam aqueles que só viam as trevas, que só via, que só compreendia o lado avesso da coisa e que só enxergava o material sensível, aquilo que poderia ser provado, comprovado, aquilo que estava diante dos olhos, mas até mesmo aquilo que estava diante dos olhos não era capaz de ver o que aquilo realmente representava e comunicava. Então, que o Senhor nos dê a graça que nesse dia a gente possa clamar ao Senhor: Senhor, abra o meu coração, que o teu Espírito me convença, Senhor, que o melhor para mim é viver na tua vontade, é viver nessa luz que é o Senhor mesmo, que é viver na verdade, mesmo que as coisas não sejam favoráveis na minha vida, mas que eu consiga enxergar em todas as realidades que me acontecem, eu consiga enxergar a tua ação, eu consiga ver a tua mão operando, a tua mão realizando, a tua mão dispondo e amando o Senhor, mais do que questionando o para quê, por quê, essa realidade do porquê, mais do que perguntar por quê, porque Maria fez essa pergunta uma vez, mas ela aprendeu, Jesus vem dizendo aqui, ela aprendeu, nunca mais ela perguntou: por que nos fizeste isso? Nunca mais ela perguntou, porque ela compreendeu o ensinamento. Ela compreendeu a missão de Jesus, ela compreendeu ali naquele momento, ela também compreendeu a dimensão dessa missão do Redentor. E ela assumiu junto com ele essa missão. Ele vivendo, depois vai viver essa missão mais externamente, até então é tudo muito interno, mas ela viveu totalmente essa missão no interno, ela viveu essa missão na alma. O que Jesus viveu na externalidade dos 3 últimos anos da sua vida, ela viveu isso tudo na sua alma, no seu interior. Então, que nós também desejemos viver, que o Senhor possa ter esse acesso livre na nossa alma para repetir esses atos dele, que ele fez, essas comunicações que ele tinha com o Pai, que ele possa repetir isso em nós, através de nós, que nós possamos estar abertos e desejar por isso, desejar mais que tudo na nossa vida, desejar essa vida com Deus, essa comunicação íntima, essa comunicação que entende que meia palavra basta, que uma vírgula comunique aquilo que ele quer dizer, que ele quer expressar, que nós estejamos abertos, sejamos abertos e disponíveis para enxergar a luz da comunicação do céu na nossa alma, na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Amém.